Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa, num dia marcado pelo jogo do Benfica em Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, e por isso mesmo hoje decidimos, Nuno Martins, boa tarde, fazer Olá, aqui boa tarde, João. com esta vista, a melhor vista de Lisboa, a melhor vista de Portugal, a melhor vista do mundo, podemos até dizer, não é? E numa homenagem também aos muitos adeptos que vão estar logo à noite no Vicente Caldeirão, vão ser cerca de 3 mil, e numa semana onde o Benfica conseguiu ter mais de 45 mil, precisamente nestas bancadas. Exatamente, com a melhor vista de Lisboa e do mundo, acho impagável a tua definição. Eu também gosto muito deste estúdio, porque é isso, é um estúdio que nos põe, João, em contacto com a natureza, com a nossa natureza benfiquista, não é? E, portanto, ainda bem que desta vez, apesar de nós termos no Gabinete de Imprensa um decor fantástico, a verdade é que este é o melhor decor do mundo, o João Martins tem razão, e vamos então a isso. E vamos jogar em casa hoje, na verdadeira extensão da palavra. Vamos falar do trabalho de Rui Vitória, que continua a ser muito comentado por alguns jornalistas. E vamos já diretamente para um artigo de Luís Pedro Sousa, que escreveu no jornal Record, na véspera do Benfica Paços de Ferreira, e passo a citar: o início do percurso de Rui Vitória tem sido inquestionavelmente negativo. E dizia ainda que, se por um qualquer acaso o Benfica não derrotar o Paços de Ferreira, o estado de graça acaba mesmo. José Nuno Martins, o trabalho de Rui Vitória debaixo de olho da imprensa. Isso, infelizmente, tem sido uma constante, João. Mas também é natural, o Benfica é o maior clube em competição e é natural que os jornais precisem, as televisões e as rádios, precisem dos minutos e dos espaços que dedicam ao Benfica para poder fazer o seu percurso, não é? Para poderem vender jornais, minutos de televisão e de rádio. Tem sido uma constante. E, além disso, infelizmente, há no jornalismo gente muito venal. Até parece que o autoproclamado cérebro dispõe ele próprio, de uma centralina de informação que, assim, bem oleada, quer fazer crer só a estúpidos que ele teria deixado um rastro de nostalgia aqui nas bancadas da Luz. Mas ele, João, até nem é o único encomendador desses fretes. Há outras entidades exteriores, designadamente os nossos mais invejosos rivais, demasiado preocupados com a nova orientação que o Presidente Luís Filipe Vieira e a Benfica SAD estão a imprimir ao nosso futebol. Mas, por mais artigos que eles vão escrevendo, no sentido de nos desgastar e de tentar iludir a nossa realidade, mais se desmascaram a si próprios. Eu já o disse uma vez aqui no Gabinete de Imprensa, João Martins, e repito, portistas e sportinguistas andam super angustiados com o estado de saúde do Benfica. O foco no Benfica é tão grande que eles julgam que isso lhes possa servir para esconder os problemas que têm dentro das próprias casas. Repara, num dos lados temos um plantel, têm eles um plantel repleto de estrelas do firmamento futebolístico mundial. Isto pelo menos a avaliar pelos burros de dinheiro investido em alguns dos seus jogadores. O pena é que tenham um treinador que percebe tanto de futebol como eu percebo de física quântica, mas isso é o problema deles. Do outro lado, temos os sempre em festa do alegre Pátio das Cantigas. Aquilo é assim uma espécie de RTP no Festival da Eurovisão. Vamos ganhar, nós vamos ganhar, sempre com aquela esperança numa vitória que é, no fundo, verdadeiramente inalcançável. Mas a grande preocupação das gazetas e dos gaceteiros dos fretes é sempre o Benfica e é sempre o nosso Rui Vitória. O treinador do Glorioso, no entanto, está a desenvolver aquilo que se vê, um bom trabalho, com toda a serenidade, com a confiança do Presidente e da SAD, com a dedicação dos jogadores. Os jogadores jogam hoje com uma alegria de jogo completamente diferente, que leva a que os adeptos consagrem tudo isto. E, sobretudo, sem palhaçadas na linha lateral, sem gritarias despropositadas, sem pontapés gramaticais logo que se abre a boca e ainda sem enfados e sem birras
nas conferências de imprensa. Sem não vale a pena sublinhar que depois desta jornada o Benfica é o melhor ataque da prova e a melhor defesa. Pois, contra factos não há argumentos. E para a desilusão do Luís Pedro Sousa e dos seus patrões, o Benfica voltou a vencer no sábado e com elevada nota técnica. Como se espera, aliás, do jogo de hoje em Madrid. Desejamos daqui força campeões, lá estaremos para conferir mais uma vitória. Isto enquanto os dois challengers, os dois colossos que supostamente iriam lutar sozinhos pelo título, lado a lado, mas continuam a ter em cima deles e mais tarde ou mais cedo lá estaremos no lugar que nos pertence a cumprir o nosso destino histórico, que é o de os vencer em toda a linha. Com calma, com serenidade, mas vencê-los sem pressas, porque enquanto uns festejam vantagens de 4 pontos à quinta jornada, nós estamos a fixar um hábito completamente diferente, que é de festejar campeonatos à 34ª. Com umas noites tão lindas em setembro, meu estimado João, tenho uma convicção muito grande de que este ano iremos sorrir outra vez lá para os idos de maio. E bem se pode dizer que na viagem de Moreira de Cónegos até ao Bessa, até ao Porto, são 4 pontos, não é uma cicatriz de 4 pontos. Vamos avançar para o tema 2. André Vilas-Boas irá regressar a Portugal no final da temporada. Isto são palavras do treinador do Zenit. Quem o garante é de resto o próprio. E vou passar a citar: tenho de regressar a Portugal com a minha família e por isso decidi que não iria renovar, afirmou o treinador do Zenit, José Nuno Martins. Estas são revelações curiosas de André Vilas-Boas. Muito interessantes, de facto, João Martins. O André é um ótimo treinador e, ao dizer isto, sendo um homem ambicioso, à primeira vista, pelo menos, parece já estar a anunciar que está de olho num dos 3 clubes que lutam pelo título. Bem, 3 clubes, pelo menos, na teoria, porque, tirando um campeonato ou outro, têm sido só 2 ao longo das décadas. Em boa verdade, o Sporting pouca luta tem dado na corrida pelo trono de campeão. Portanto, em relação à possibilidade do mestre André vir para o Sporting, eu tenho sérias dúvidas. Só sou para tocar pífaro lá na claque dos carecas. E se o convite, ainda assim, se o convite surgisse, acha que André Vilas-Boas recusaria o Sporting Clube de Portugal? Bom, João, o passado até diz que sim, mas vamos por partes. As origens do Luís André de Pina Cabral e Vilas-Boas coincidem com aquela espécie de ADN do Sporting. O rapaz vem de uma família de viscondes, com características muito restritas, com raízes distintas de todas as outras, sangue azul, meias pretas, etc. Mas, uma vez que lá no Pátio das Cantigas decidiram esquecer o perfil tão refinado, tão requintado que os caracterizava e tentaram imitar o Benfica, contratando uma espécie de um treinador do povo, neste caso, alguém com um discurso, vamos reconhecer, broeiro, grosseiro, muitas vezes até buçal, como terão assumido essa tão radical mudança de paradigma, creio que o André Vilas-Boas terá deixado dramaticamente de corresponder a este novo ideal. E duvido que ele queira treinar o Sporting. Mas o que é que leva a pensar, a ter essa ideia tão definida que ele não vai treinar o Sporting? Olha, acontecimentos passados, João Martins. Em novembro de 2009, se bem se recordam, o Paulo Bento já estava com o lugar tremido lá no pátio e, nessa altura, falava-se na possibilidade do mesmo André, que na altura treinava a Académica, poder assinar pelo Sporting. Aliás, o negócio até foi dado mesmo como certo pela imprensa. Só que, com todas as grandes expectativas dos verdes, também essa acabou por falhar. Mas, no caso, não é qualquer clube também que consegue contratar o treinador da Académica, que até era o último classificado do campeonato nessa altura. Assim, do pé para a mão. Não se trata propriamente de uma contratação fácil. Ora, se quando ele estava na Académica e no último lugar do campeonato, o Vilas-Boas se recusou a ir para o Sporting, então seria agora que ele ia aceitar, João? Campeão da Rússia, não é? Pois, eu sinceramente não acredito.
não acredito. Quanto ao Benfica, só um doido varrido é que poderia imaginar um tal cenário tão disparatado. Vilas Boas vestido de vermelho, isso nem no Carnaval, nem na PlayStation. Da nossa parte, estamos inquestionavelmente bem servidos. O nosso projeto tem um intérprete muito bem definido, chama-se Rui Vitória. Olha, ele que vá lá bater a outra porta, porque nós já demos para esse peditório, e invoque lá o que quiser invocar. A gente até compreende que faça muito frio a Moscovo e que ele não esteja para essas frialdeiras e prefere o tempo quente aqui do sul da Europa. Ou seja, por exclusão de partes, resta-nos o Porto e o Porto vai ser o destino de André Vilas Boas, é isso? Bem, era isso que eu queria abordar. Cá para mim, estas declarações do Vilas Boas agora ainda devem ter deixado mais preocupado o bom do Lopetegui. Essa é que é essa. Julgo que desde o dia daquelas declarações do André Vilas Boas em Moscovo, o atual, o por enquanto, olha, bom ápodo, o por enquanto treinador do Porto passou a ter o seu lugar ameaçado e o resto são cantigas. E até já tinha acontecido isso anteriormente. Eu lembro que o treinador, hoje no Pátio das Cantigas, já antes tinha admitido, com todo o desplante, aliás, naquela entrevista que ele deu ao Record. E que falamos já aqui no Gabinete de Imprensa. Sim, que abordámos aqui, que encarava a possibilidade de trocar, isto é, de trocar significa em português cambiar, permutar, comutar, escambar o Pátio das Cantigas pelo cenário azul da Lameira de Cima, lá nas Antas. E até dava a entender que isso podia acontecer já para o final desta época, salvo erro. Por isso é que, à última hora, como foi público, ele não terá querido aceitar a tal cláusula de rescisão que o Sr. Carvalho lhe queria pôr no contrato que ele assinou. Eu limito-me aqui a referir indícios, João. Indícios que se multiplicam e que vamos detectando por aí no espaço público, não é? As nossas exposições parecem, portanto, justificar-se. E julgo, em boa verdade, para responder à tua questão, que o Lopetegui já deveria andar muito atento a todos estes sinais latentes nos subtextos do Jorge Jesus. Também se vê agora ameaçado por um homem que já teve sucesso em Portugal e precisamente no clube onde o espanhol, o basco, o catalão, lá quem seja, ainda está a treinar. André Vilas Boas, eu prevejo uma luta muito renhida pelo lugar de treinador do Porto no final da época, ou se calhar ainda antes, quem sabe. Por isso, Lopetegui, você tem que se manter bem atento. Cuidadinho com o cão. Portanto, vamos ter aqui, ficam aqui as previsões, um duelo de galos, entre aspas, naturalmente, não é? Entre um portuense da Foz e um lisboeta da Amadora, não é? Podemos dizer assim. Vamos avançar precisamente para Lopetegui. E por falar em Lopetegui, há uns dados que o José Nuno Martins queria partilhar aqui sobre o treinador basco, não é? Sim, vamos falar a sério. Há um assunto que me parece importante abordar, e como referes, e que tem a ver com o desrespeito deste Lopetegui para com os portugueses, sobretudo para com os adeptos do próprio clube que lhe paga mensalmente. Eu assisti à conferência de imprensa no final do jogo com o Moreirense e apercebi-me do seguinte: este treinador basco já está em Portugal há quase ano e meio e não houve até agora uma única aparição pública em que ele tivesse a cortesia, em que ele tivesse a capacidade de se exprimir em português de lei. Nem uma só vez. O homem está em território português, faz hoje precisamente pelas nossas contas, pelas contas do Pedro Soares, que é o nosso investigador de dias em que o Lopetegui não sabe falar português, completam-se hoje, dizia eu, 513 dias e insiste em comunicar com o público e com os jornalistas portugueses através de um castelhano tão imperceptível, por vezes, que até parece que ele fala com pedras na boca. Dir-me-ão. Isto não interessa para nada, que ele fale português ou que fale espanhol. Não interessa para nada. Então não interessa se numa indústria em que os aspectos da comunicação pessoal
não só com a estrutura interna da alta competição, mas também com os públicos, com as televisões, com as rádios, não são cuidados e não são relevantes, como é que é? Então, um treinador de alta competição ou um jogador é para ficar a falar sozinho, sem que ninguém entenda o que ele diz, e ninguém lhe diz isto a ele. O que é que tu estás a fazer, ó Cerqueira? Então ele vai ter que continuar a expressar-se numa mistura de línguas, como aquela que usa, o basco, o castelhano, o catalão, o português, o portunhol, o galego. Se calhar é por isso que aquilo não resulta. Ninguém o entende. Se calhar ao fim de um ano e meio ele também já acha que não vale a pena contratar um professor de português. Deve pensar que fica cá menos tempo do que está combinado. Para mim o que é revoltante, João, é que Lopetegui, num círculo de tamanha exigência comunicacional, continua olimpicamente a falar como fala o palhaço pobre do Circo Xen. E vale a pena recordar que ficou chateado quando alguém se enganou com o nome dele, não é? Ficou à beira de um ataque de furores. Mas avançando, e realmente lembro-me de outros treinadores portugueses que esforçaram-se, naturalmente, por falar em português, não é? Sim, atenção, João. Realmente, cada vez que se enganam a chamar pelo nome dele é o que se sabe. Ameaça logo com punhetazos e pancadaria. Olha, eu recordo-me, a propósito disso que dizes, de casos como o do Heinkes, ou como é que ele se chamava? Jupankes, acho que era assim o nome. Recordo-me do Coman, recordo-me do Trapattoni, sobretudo. O Trapattoni, que era um encanto, chegou a Portugal e tentou de imediato expressar-se em português nas conferências de imprensa. E lembro, antes do Trapattoni, lembro os jogadores nossos como Michel Prudhomme, como o Schwartz, lembro mais recentemente outros jogadores como o Witzel, por exemplo, ou como o Samaris. O Samaris é um caso absolutamente extraordinário. Apesar de ele ser falante de um idioma totalmente diferente do nosso, toda a estrutura da língua grega é completamente diferente do português, muito embora o português tenha muitos vocábulos que nasceram da língua grega, o Samaris já fala melhor a língua de Camões do que alguns treinadores portugueses que se esbardalham todos até com o nome dos próprios jogadores. Quanto a Lopetegui, zero, João. Mas há alguma explicação alguma justificação para Lopetegui ainda não falar português? Olha, eu acho que há talvez duas justificações muito claras. A primeira é a preguiça. E a segunda a sobranceria. Com o presidente dele a alijar responsabilidades, ele deve julgar que está em terreno conquistado, não se esforça como deve em falar a nossa língua. Isso só pode ser por preguiça ou por sobranceria, João. Para um espanhol aprender a falar português, ou para um português aprender a falar espanhol, que são duas línguas irmãs, ainda por cima com o galego pelo meio, que toma formulações quer do espanhol, quer do português, é tão simples, ou tão diferente como, sei lá, como comer um robalo grelhado escalado ou comer um robalo grelhado inteiro. Só que é preciso tirar-lhes as espinhas, num caso como no outro. Para o Lopetegui, nada disso. Aquilo é meia bola e força. Vai com espinhas, vai com rabo, vai com tudo. A fome é muita e para a frente é que é caminho. É certo que ele, que é um homem culto, já tentou o latim. O problema é que aquilo deu para o torto. Correu mal. Em qualquer lado do mundo, eu acho que um jogador, um treinador estrangeiro, tem de se esforçar por comunicar no idioma do seu país. Ponto final. Avançamos e ficamos com essa promessa para a semana. Cá estaremos para analisar os 520 dias, somamos mais 7 já, de Lopetegui sem falar português. Vamos para a Assembleia Geral do Sporting no passado domingo. E um dos assuntos em destaque ou foram vários os assuntos em destaque, Bruno Carvalho questionou, entre outros, o número de adeptos do Benfica em todo o mundo, falou da transferência de Sérvi, de Mitroglou, Danilo Pereira. José Nuno Martins, Bruno Carvalho continua ao ataque. Sabes que eu tive a sorte, considero uma sorte, estava a fazer zapping no escritório e de repente deparo-me com aquela história da conversa do presidente do Pátio das Cantigas em plena Assembleia Geral, acho que tinha lá meia dúzia de pessoas,
E aquilo foi inenarrável, eu não tenho palavras para descrever, mas sobretudo tudo imbuído de um populismo barato, de um populismo fácil, e não tenho palavras para descrever a que nível se chegou. Provavelmente o tipo João já terá chegado à conclusão de que as coisas andam muito mal por aqueles lados, que a conquista de campeonato é uma verdadeira ilusão, então decidiu entrar num discurso de ataque ao Benfica. Porque é disso que o povo sportinguista mais gosta, atacar o Benfica. Avaliando os temas principais da Assembleia Geral dos Verdes, poderia pensar-se que se tratava de uma verdadeira Assembleia no Estádio da Luz, porque o Benfica foi realmente o centro das atenções. Os mais ingênuos sorriem e aplaudem. Afinal de contas, falar do glorioso é-lhes mais importante, é-lhes mais referencial do que falar do seu próprio clube, que lhes causa depressão e desânimo constantes. Os mais atentos, como um amigo sportinguista me confidenciou, questionam-se continuamente do porquê do melhor jogador deles permanecer de fora das convocatórias. E realmente não é caso para menos, para a perplexidade dos adeptos sportinguistas. Agora, na cabeça deles, apesar de um começo de época com exibições fraquinhas, com algumas vitórias à justa, o problema está sempre nos árbitros. Oxalá continuem assim, João. Oxalá continuem assim e já agora que os sócios lá do Pátio das Cantigas tenham a compaixão de corresponder a um patético, João, lancinante apelo, João, que o Presidente lhes lançava repetidamente no decorrer do seu inenarrável discurso à Assembleia Geral. Quanto mais o forem segurando na cadeira presidencial, melhor para nós. E vale a pena recordar também as críticas. Vale Azevedo também criticou o Porto e rasgou contratos, tal como fez Bruno Carvalho com a Daia. Vamos avançar para um artigo de Joel Neto. Na passada sexta-feira, no dia 25 de setembro, escreveu o seguinte, e passo a citar para não haver aqui qualquer erro no jornal O Jogo: Nolito marca um golo ao Barcelona e logo desata os benfiquistas a dizer mal de Jesus. Realmente está na luz uma visão do mundo que eu não decifro. Escreve Joel Neto. Concorda com esta opinião, José Nuno Martins? Bem, concordo, mas só concordo com o essencial da afirmação do Sr. Neto. A ver se eu me explico. Afirmar que os benfiquistas se revoltam com o autoproclamado cérebro pelo afastamento do Nolito do Benfica é correto. Dizê-lo num tom de admiração e, sobretudo, sugerir que a revolta existe apenas por causa do golo ao Barcelona, como faz esse plumitivo sportinguista, já é um absurdo. Esse golo do Nolito ao Barcelona vem reforçar esta revolta. Não se trata da sua origem. Oh, Noel. Joel. Joel ou Noel? Joel. Sim, Joel Costa. Oh, Joel Neto. Joel Neto. Joel Neto. Peço desculpa, estava a confundir com Nolito. Noel. Pois é, a história do N, do J e coisa. Bom, Joel. A sua opinião de que a saída do Nolito do Benfica foi uma má opção já não é de agora. Não se trata de criticar por criticar, como você sugere. Um jogador que, na primeira época pelo Benfica, repare bem, marca 15 golos, faz 12 assistências além disso e não é titular indiscutível, leva naturalmente qualquer adepto a questionar-se. Mas por que raio é que o rapaz não joga mais tempo? Quantos desses é que você tem lá no pátio? Faça as contas. Repare bem, de 52 jogos oficiais, os minutos que o Nolito jogou representam pouco mais de metade desses jogos, 2.642 minutos. Ou seja, 29 jogos. Então, o que teria o Nolito conseguido
se tivesse estado sempre em campo, se o treinador o tivesse posto a jogar. E vale a pena recordar que igualou um recorde de Eusébio. Não estou naturalmente a comparar os jogadores, mas igualou um recorde. É verdade. Boa referência. Estamos a falar de um recorde, apesar de tudo, assinalável. Um recorde do nosso rei, não é? Só Nolito e Eusébio conseguiram em toda a história, em todos os anos da história do Benfica, desde 1904. E esta data é real, não é? Sim, não é uma data trancafiada como aquela a que se refere na segunda-feira passada o nosso rival das Antas. Nós fazemos anos no dia certo e no ano certo. Eles fazem anos, aquilo é uma espécie de um clube católico, fazem anos quando Deus quer. Ou por outra, dizem que foram fundados no ano de 1900 e carquejas, quando a gente sabe que a verdade histórica não é propriamente essa. Ou para utilizar a linguagem dele, quando o Papa quer, não é? A linguagem deles, quando o Papa quer. Com o devido respeito pelo Papa Francisco, fazemos aqui uma vénia, como fazemos ao Gaetan, fazemos aqui uma vénia, essa figura do nosso tempo verdadeiramente notável. Bom, na segunda época, o Nolito jogou o equivalente a 7 jogos ao Noel. Joel. Ai, desculpe. Joel. Com o desperdiçador treinador das dúzias, sempre insatisfeito, a querer outros e mais outros jogadores, em vez do Nolito, que marcava golos e fazia assistências como mais ninguém. Evidentemente, João, ninguém quer aqui fazer do Nolito um Simões, um Chalana, um Coluna, muito menos um Eusébio. Isso é evidente. Mas era um jogador que poderia ter dado ainda mais se o autocérebro não tivesse as suas embirrações pessoais. Esta é que é a realidade que nós benfiquistas bem conhecemos e que vocês, no pátio das cantigas, ainda estão no começo do caminho do conhecimento. O narcisismo do qual é refém esse treinador, por vontade própria, levou-o a cometer inúmeros erros por mera teimosia. A mesma obstinação, por si próprio, que sempre o fez perder ou empatar nos jogos mais decisivos, como vocês ainda puderam ver na semana passada. O Nolito foi apenas mais uma dessas embirrações dele. Mas, seja como for, paz ao seu superego. Mas é natural também que os treinadores tenham as suas apostas pessoais e essa foi a justificação para a dispensa de Nolito. Sim, João, mas, por exemplo, quando se tem um Capo de Vilha, que chegou do Vila Real com o estatuto de campeão do mundo, trocá-lo por um Emerson, ou então querer um Jaló à viva força, um Ayrton, um Djavan que chegou num dia e foi embora no outro, o Candeias, Deus do céu, um Melgarejo adaptado. Isto são caprichos que nunca ninguém compreendeu. Então e as 0 oportunidades do desperdiçador a Bernardo Silva? Nesta altura já é titular na Seleção Nacional. As 0 oportunidades a João Cancelo. As escassas oportunidades que o desperdiçador deu a André Gomes. 2 jovens que fizeram os golos do Valência na primeira jornada da Liga dos Campeões contra o Zenit. Enfim, o que eu posso dizer a Joel Neto, agora não me enganei. Joel Neto. Faz-me justiça que eu agora não me enganei. Sim, Joel Neto. Joel Neto. E perante a sua afirmação toldada por um sportinguismo cego de que Nolito marca um golo ao Barcelona e logo desatam os benfiquistas a dizer mal do Jesus, e eu respondo-lhe o seguinte, Joel. Os benfiquistas respiram e logo desatam os joelhos netos a dizer mal. Olhe, deixa o Benfica em paz. Vá-mas arear as pratas das taças que já estão cheias de verdete. Temos mesmo que terminar, José Nuno Martins, com este artigo de Joel Neto. Não é? Joel Neto. Muito bem. Para a semana cá estaremos de regresso no gabinete de imprensa com esses 520 dias, não é, de Lopetegui. Sem falar português. Espero que sim. Carrega, Benfica. Muito obrigado. Boa tarde. É tudo. Até para a semana.